Brasil possui uma enorme diversidade de povos indígenas e comunidades tradicionais, caracterizadas por uma forte relação entre a terra, a natureza e modos de vida. Entre os povos tradicionais estão as comunidades quilombolas, formadas por descendentes de pessoas negras escravizadas durante o período colonial. A Constituição Brasileira de 1988 reconhece os povos indígenas e as comunidades quilombolas como detentores de direitos às terras tradicionalmente ocupadas. O reconhecimento constitucional foi um importante marco para a garantia de direitos, tanto às terras quanto aos modos de vida tradicionais. Não existe o mesmo reconhecimento formal de direitos para outras comunidades tradicionais, realidade que as leva a lutarem e se organizarem para serem visibilizadas. Qual o sentido de se identificar como povo e comunidade tradicional? O momento que a gente passa a se reconhecer e se auto-identificar como comunidade tradicional, ela vem de um processo de conflito dentro do território, né? Já nos chamávamos, né? Já nos tratávamos como retireiros e como retireiras. No entanto, essa categoria ela fortalece essa identidade, né? De comunidade tradicional, ela fortalece no momento que o conflito é mais intenso dentro do território. Quando a gente sente a presença do outro, né? Do não retireiro do Araguaia. Graças a lutas e reivindicações, elas conquistaram o direito à autodeclaração ou autodefinição como povo ou comunidade tradicional, em busca de uma identidade política. Seringueiros, extrativistas, quebradeiras de coco babaçu, ribeirinhos, pescadores artesanais, entre uma pluralidade de outros povos, passaram a representar grupos sociais e sujeitos políticos que lutam por seus direitos, incluindo direitos territoriais. Para esses povos e comunidades, o território é parte essencial da identidade sociocultural. Territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais são ticas, são áreas comprovadamente conservadas por povos indígenas e comunidades locais. O que representa o território para a sua comunidade? O território Calunga representa para a minha comunidade a vida, né? É a nossa casa, é o nosso espaço, é onde a gente considera como casa. Na verdade, é o único lugar que a gente tem como casa, assim. Pertencer a esse território é saber que você precisa lutar todos os dias, né? Claro que todos os dias a gente tem conquistas, temos derrotas, né? Mas pertencer ao território, principalmente quando a gente está dentro do território, é tranquilidade, né? É a sensação de dormir bem, de acordar bem, de saber que sua família vai ter um espaço, tem um local para se viver, sabe? Mas também tem a sensação de, como líder, você sabe que tem umas obrigações que você precisa estar todos os dias fazendo alguma coisa para que não perca esse território, para que você não perca espaço, para que as famílias não seja violentada de certa forma, não seja tirada seus direitos todos os dias, sabe? Então você tem várias obrigações, sabe que tem vários afazeres para manter esse território, para manter essa tranquilidade aí. Um território ser reconhecido como Tica, ou também Ica, indica que um modo de vida tradicional e bem-estar de sua população é respeitado. É um reconhecimento internacional que valoriza populações que conservam a biodiversidade. Para ser Tica, os territórios precisam possuir pertencimento, ou seja, um povo ou comunidade possui profunda relação com o território, governança. Isso quer dizer que a comunidade ou população é a responsável direta pela gestão do seu território
e por garantir e manter os parceiros que apoiam essa gestão. E conservação da natureza, ou seja, o manejo dos recursos naturais deve sempre resultar em conservação da biodiversidade do território. Também sugere-se apoiar o surgimento de novas práticas para a conservação ambiental. Isso garante a presença de jovens na manutenção dos seus territórios. Existe uma diversidade de categorias de territórios tradicionais, todos esses construídos a partir da convivência ancestral com a natureza e a terra. Em 2007, o Brasil criou uma política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. O Decreto 6.040 de 2007 estabeleceu que as terras tradicionalmente ocupadas expressam a diversidade de formas da existência coletiva e das relações desses grupos sociais com a natureza. O decreto reconheceu o território como um dos pilares para o desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. A criação do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais deu voz às reivindicações por políticas públicas. Este conselho, esses espaços, que os povos e comunidades tradicionais têm mantido até hoje, com muita resistência, ele vai abrindo caminhos e portas para outras articulações, dentro da esfera política e governamental. Nós estamos aí num processo, primeiro, de ocupar esses espaços e sair da invisibilidade, ou seja, não é porque sou povo brasileiro que nossas comunidades e os povos indígenas, povos de terreiros, povos ciganos, não tenham as suas singularidades no modo de viver e ser dentro do território. Lutas por reconhecimento e conquistas internacionais. As conquistas dos direitos no Brasil estão respaldadas em vitórias internacionais, com acordos, convenções e tratados que reconhecem os direitos de povos e comunidades tradicionais. Elas reafirmam a importância dessas populações para a conservação da natureza. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reconheceu que os modos de vida e a organização social de povos e comunidades tradicionais estão relacionados aos usos dos territórios e dos recursos naturais a eles associados. Só a panha da flor, quando a gente está falando de flores e botões, são em torno de 90 espécies. Quando isso é ampliado, falando aí de extrativismo vegetal para ornamentação, chega em torno de 200 espécies. Quando a gente está falando, amplia um pouco mais aí para outras formas de se panhar, outras formas de extração vegetal, que seria os quintais produtivos, as roças, os frutos do cerrado para alimentação, chega em torno de 400 espécies. Então, assim, quando a gente está falando de apanhador de flor, são 3 principais atividades. Então, a apanha da flor é o que leva o nome, porque ela é o carro-chefe da economia das famílias, mas tem também os quintais produtivos, que garante a soberania alimentar, tendo o gado servindo como uma poupança no momento de crise, vende o gado, mas ele também serve para alimentação. Essas são as 3 principais atividades, mas apanhador de flor faz muito mais do que isso. A panha da flor, ela existe hoje em 15 municípios de Minas, mas a flor mesmo, ela existe em 30 municípios aqui de Minas Gerais. Então, assim, é um universo muito grande, tanto da panha da flor como das flores aí nessa Serra do Espinhaço. Há diversas outras diretrizes internacionais, como a Convenção 169 da OIT, que buscam reconhecer e afirmar que povos e comunidades tradicionais têm o direito de se autoafirmarem como tal e reconhecer também seus territórios como áreas de conservação da natureza. Além da importância do conhecimento tradicional adquirido na relação direta com a biodiversidade, é muito importante reconhecer e proteger os sistemas agrícolas, suas formas de uso e
de produção. A Convenção 169 da OIT estabelece que qualquer tradição, prática agrícola e atividade cultural de uma comunidade tradicional deve ser reconhecida pelos países e organizações internacionais. Foi nesse sentido que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, definiu os sistemas importantes de patrimônio agrícola mundial. O objetivo é identificar e salvaguardar práticas produtivas e suas paisagens associadas com a biodiversidade agrícola, apoiando patrimônios culturais produtivos de povos indígenas e comunidades tradicionais. O CIPAM é um reconhecimento internacional que valoriza esses sistemas ancestrais, tanto para conservar formas únicas de agricultura e biodiversidade, como para incentivar inovações tecnológicas agrícolas a partir dos saberes tradicionais. Apoiando comunidades na conservação da biodiversidade. O CPF no Hotspot Cerrado. O Cerrado brasileiro é considerado um dos maiores hotspots mundiais. É uma área de alta biodiversidade endêmica, portanto, relevante para a conservação da natureza local e global. Apesar da rica biodiversidade e da importância hídrica, o avanço da fronteira agrícola tem devastado o Cerrado. Cerca de 50% do hotspot já foi desmatado. Entre todos os hotspots mundiais, o Cerrado apresenta a menor taxa de proteção. Apenas 8% do território possui algum nível de conservação ambiental. Eu sou o Michael, eu sou o coordenador agora do Programa Cerrado, do Instituto Internacional de Educação do Brasil, que hospedou durante os últimos 5 anos o Programa de Proteção para Ecossistemas Críticos, o CPF, aqui no Cerrado. Durante essa implementação, tivemos vários projetos que foram implementados, 63 ao total, espalhados por todo o território em diversos temas, que foram aquelas estratégias que estão sendo ou foram apoiadas pelo Programa Grande. Então, temos estratégias relacionadas a boas práticas agrícolas, estratégias relacionadas à proteção de espécies, temas também relacionados à boa gestão de unidades de conservação, assim como restauração e também o apoio a cadeias da sociobiodiversidade. Um dos pontos bastante importantes também dessas estratégias que foram promovidas durante a execução do fundo foi o apoio a comunidades tradicionais do Cerrado e à sociedade civil em geral. Nesse quesito, tivemos 2 ferramentas interessantes que foram introduzidas durante o período de execução do programa. Uma delas é o Tonomapa, um aplicativo desenvolvido junto com o IPAM e o ISPN, onde as comunidades tradicionais se tornaram visíveis pela primeira vez, né? Então, sabemos que existem muitas comunidades tradicionais invisíveis no Cerrado, ou seja, que não estão registradas na sua localidade. Isso muitas vezes gera realmente conflito pelo território, e o Tonomapa foi realmente uma ferramenta fundamental para dar visibilidade a essas comunidades e elas então se inserirem dentro da discussão de direito pelo uso daquele território que estava sendo ocupado por essas comunidades. Uma segunda ferramenta bastante interessante foram as TICAs, que é uma nova designação de um território de vida, ou seja, de um território que está sendo ocupado por uma população tradicional, ou uma população quilombola, ou indígenas, e que essa população faz uso daquele território, seguindo realmente as suas crenças, as suas tradições. Então, essas 2 ferramentas foram ferramentas fundamentais e que nós vemos para fortalecer a luta das populações tradicionais pelo território, dando mais visibilidade para elas, mas também pelas TICAs um reconhecimento internacional da sua contribuição para a conservação do Cerrado, que sem dúvida é uma contribuição bastante significativa e pouco reconhecida. Os movimentos sociais do Cerrado vêm indicando que existem várias comunidades tradicionais que não são conhecidas do público geral. E se essas comunidades não são conhecidas, não é possível identificar seus territórios e os conflitos que as atingem.
Foi por conta desses questionamentos que algumas organizações que atuam no bioma tiveram a ideia de lançar uma ferramenta que favoreça a identificação dessas comunidades. O TonoMapa é um aplicativo acessível em qualquer celular, que permite que a própria comunidade indique onde é o seu território e suas riquezas naturais. Possibilita também a indicação de onde ficam as áreas de conflito existentes. É uma ferramenta de automapeamento, onde as comunidades tradicionais vão inserir seus dados. Esse registro poderá compor um mapa ampliado de todos os territórios tradicionais do país, além de proporcionar a visibilização das características socioculturais daquela população, além dos conflitos que as atingem. A autodeclaração busca o reconhecimento de direitos, inclusive do Estado. Muitos territórios são disputados, gerando conflito em torno da posse da terra e do uso dos recursos naturais. Falando um pouco disso, né, da criação desses processos e acesso aos espaços que nos tiram da invisibilidade, a gente tem aí dentro do Ministério Público Federal, da 6ª Câmara, a Plataforma de Territórios Tradicionais, que nasce como um processo de mapear, né, todos esses territórios de comunidades e povos tradicionais. As lições aprendidas por essas comunidades apoiam outros processos de reconhecimento, além de facilitar a visibilização de comunidades e territórios tradicionais. TICAS, CIPAM e TonoMapa, metodologias de reconhecimentos de povos e territórios tradicionais. Povos e comunidades tradicionais contam com diversas ferramentas para serem reconhecidos. São metodologias que visibilizam territórios, modos de vida, produção e relação com a terra e a natureza. Durante o vídeo apresentamos 3 dessas metodologias: TICAS, CIPAM e TonoMapa. Como dissemos antes, TICA, ou ICA, é um reconhecimento internacional para territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades tradicionais. Mas como pode ser útil? TICA, para a nossa comunidade aqui hoje, a gente está encarando como o registro, né, um reconhecimento do que a nossa comunidade do que a nossa comunidade foi, do que a nossa comunidade guardou, né, ao longo dos tempos. Assim, é o reconhecimento pela conservação ambiental, é o reconhecimento pela conservação cultural. Então a gente enxerga como um reconhecimento do que a gente é. Para as outras comunidades tentar entender melhor o que é o conceito TICA, hoje está muito mais fácil, né? Tem muito mais material traduzido que não tinha, né? Você só conseguia nos sites encontrar material em espanhol, em inglês. Mas hoje já tem um trabalho bem voltado assim para essa questão de TICA, né? Tem vários escritas, várias comunidades TICAs reconhecidas que estão expostas, sabe, nas redes, nos sites. Então hoje é muito mais fácil para a gente ler sobre TICA e entender um pouco mais assim sobre TICA. O primeiro passo para o reconhecimento é que a comunidade entenda o que é essa metodologia e que todas as pessoas concordem em tornar seu território como TICA. O segundo passo é contatar alguma instituição que faça parte do consórcio ICA, com todos os documentos que comprovem que a comunidade se auto-identifica como tradicional. No Brasil, a instituição que apoia os processos de reconhecimento TICA é a MUPAN, Mulheres em Ação no Pantanal. Vimos também o aplicativo TonoMapa, uma iniciativa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, com apoio da Rede Cerrado e do CPF Cerrado. E a partir disso, né, nasce então um espaço, né, também de visibilidade, que é o TonoMapa, um aplicativo, uma ferramenta que é de fácil uso pelos povos e comunidades tradicionais, que você pode baixar no seu celular e através deste aplicativo, você, um povo de comunidade tradicional, ele pode estar ali incluindo as informações que vêm acontecendo dentro do seu território, do nosso território, como um processo de conflito, de queimadas, de derrubada, caça ilegal, e também delimitar,
né, os nossos territórios tradicionais. Então, é mais uma ferramenta que ela vem para agregar, né, nos fortalecer na luta e nos tirar também do processo de invisibilidade, uma vez que nos registros formais, né, dos mapas e cartografias, dificilmente vão aparecer os territórios aí das comunidades tradicionais. Hoje temos aí com muita luta, se a gente acessar os dados governamentais de mapeamento, você vai encontrar terras indígenas e reservas de desenvolvimento sustentável, parques, porque foi um processo de luta também, que estão incluídos nesses mapas, enquanto os territórios das demais comunidades e de muitos povos que ainda são invisibilizados, essas ferramentas vão poder nos auxiliar e nos ajudar nesse processo de nos tirar da invisibilidade. O primeiro requisito para acessar o aplicativo Tô no Mapa é definir os acordos e consensos sobre os limites, as áreas de uso e os conflitos. Após esses acordos estarem registrados em ata, alguém destacado pela comunidade fará a inserção dos registros no aplicativo. O aplicativo está disponível para qualquer aparelho Android ou iOS. Ele permite a inserção de coordenadas geográficas ou áreas, utilizando o GPS do celular da pessoa cadastrada para fazer a coleta dos dados. Além disso, permite a inserção de documentos, vídeos, fotos e links sobre o território. Para saber mais informações, acesse. Já o título de Sistemas Importantes de Patrimônio Agrícola Mundial, CIPAM, foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, para amplificar o reconhecimento das tradições e práticas dos povos do campo. Segundo a FAO, as propostas apresentadas ao CIPAM devem incluir informações sociais e antropológicas da comunidade, informações sobre o ecossistema e sobre os sistemas agrícolas tradicionais. As propostas devem ser submetidas à FAO pelo governo, por meio de suas representações diplomáticas. O processo é bastante longo, então, para conseguir esse importante instrumento, a comunidade tradicional deve se organizar e estar muito firme quanto à meta de se reconhecer como um sistema importante de patrimônio agrícola mundial. Para saber mais sobre o CIPAM, acesse. O SAT, que é o Sistema Agrícola Tradicional dos Apanhadores de Flores, é um sistema complexo, porque assim, ele envolve várias atividades além da agricultura. E esse SAT, ele é importante para as comunidades, e isso vai além das comunidades, porque tem essas atividades dos apanhadores de flores, elas são importantes para a manutenção do meio ambiente. Então, assim, se tem flores, se tem água, se tem alimento saudável na mesa, é porque tem uma comunidade ali fazendo manejo, tendo esse cuidado. Então, assim, essas são as três principais. Se tem flores nas casas, do artesanato, de enfeite, é porque tem comunidade de apanhadores de flores trabalhando. E esse cuidado que tem com a serra é que mantém as flores hoje que ainda consegue chegar nas casas. A alimentação é da mesma forma. Tem as roças de toco, que são fundamentais para garantir a soberania alimentar para as famílias e também para quem está no entorno. Então, assim, se planta, o que planta se come e também comercializa o excedente. E um dos fatores também muito importantes é a manutenção da água, que a gente está em cima da caixa d'água. Então, assim, todo esse cuidado possibilita a chegada de água aí nas casas. Todas essas ferramentas são instrumentos que podem somar as lutas de povos e comunidades tradicionais. Dicas, sistemas importantes ao patrimônio agrícola mundial e Tô no Mapa são apenas alguns exemplos que auxiliam as comunidades no processo de visibilização. Essas iniciativas reforçam que povos e comunidades tradicionais cumprem um importante papel para a biodiversidade do Cerrado. Além disso, impulsionam o desenvolvimento sustentável dos verdadeiros protetores do berço das águas.